Olá, seja bem-vindo ao Band Entrevista. A Universidade Federal de Uberlândia está entre as 15 melhores instituições de ensino superior do Brasil, segundo o ranking universitário Folha de São Paulo 2024. Outro ponto que merece destaque é que de 37 cursos da UFA avaliados, 16 deles estão entre os 20 melhores em suas áreas no país. Essa é a importância e um recorte do cenário que o novo reitor da UFA assume a partir do ano que vem. Para falar da nova gestão, o Band Entrevista de hoje recebe o reitor eleito, professor Carlos Henrique Carvalho. Professor, seja muito bem-vindo aqui ao nosso Band Entrevista. Olá, Ricardo, é uma satisfação estar aqui com vocês nesse programa que nós teremos a oportunidade de debater um pouquinho as questões da Universidade Federal de Uberlândia a partir de 2025. Com certeza. Reitor, como é que é esse processo de sucessão na reitoria de uma universidade federal? De quanto em quanto tempo? Quem está apto a participar da eleição? O processo ocorre de 4 em 4 anos. O professor Valder ele foi reeleito em 2020. No início de 2025, mais precisamente no dia 6 de janeiro, ele encerra um mandato. O processo de sucessão é feito uma consulta eleitoral, num primeiro momento, onde toda a comunidade participa. Os nossos docentes, as docentes, os nossos alunos, as nossas alunas, os nossos técnicos e as nossas técnicas, que estão aptos a participar da consulta eleitoral. Essa consulta eleitoral, depois que homologada pela comissão eleitoral, ela é encaminhada ao Conselho Universitário, onde nós fazemos, vamos dizer assim, o referendo daquilo que a consulta feita à comunidade indicou. Então, eu e a professora Catarina, nós compomos a chapa 2, nós participamos da consulta eleitoral, nós tivemos a segunda colocação no primeiro turno e tivemos o êxito durante o segundo turno. E tanto eu quanto a professora Catarina, nós obtivemos 100 votos no Conselho Universitário, que foi uma das votações mais expressivas perante o nosso consumo, ao longo dos últimos anos aí que essa consulta é feita. Uma vez finalizado o processo eleitoral, aí também tem um referendo do Ministério da Educação, da Presidência da República? Aí é enviada a lista tríplice. Na lista tríplice, nós compomos, eu e a professora Catarina, em ambientes diferentes, e mais 4 nomes. Esses 4 nomes geralmente são apoiadores nossos. E aí nós encaminhamos isso, a gestão superior, o gabinete, e envia para a Casa Civil. Aí é feito todo um processo de verificação se há alguma pendência jurídica, algum impedimento para que os nomes que foram enviados não possam assumir. Como que isso já está pacificado, eu acredito que a nossa nomeação vai acontecer após o término do mandato do professor Valder, ou seja, a nomeação vai acontecer pode acontecer a partir de 7 de janeiro de 2025. É uma questão apenas de calendário, aí nos próximos dias, então, a gente vai estar noticiando aqui no jornalismo, com certeza, da Band Triângulo. Agora, no início da nossa conversa, numa breve apresentação que eu fiz aqui, reitor, destacando alguns pontos da Universidade Federal de Uberlândia. Mas eu gostaria de saber do senhor hoje qual o tamanho da Universidade Federal de Uberlândia. Isso com relação à quantidade de campi, cursos, servidores, qual o tamanho da UFO hoje? A UFO hoje ela é uma universidade média dentro do contexto federal de ensino superior. Nós temos hoje 7 campi, nós temos o campi Santa Mônica, Educação Física, Umuarama e Glória aqui em Uberlândia. Além desses 4 aqui em Uberlândia, nós temos Monte Carmelo, Patos de Minas e Ituiutaba. Em termos de distribuição, nós pegamos do Pontal do Triângulo ao Alto Paranaíba. Essa é a nossa dimensão. Nós temos um hospital, nós não podemos esquecer do nosso hospital de clínicas, do nosso HC, que é uma referência na região. Ele atende 27 municípios, mas abrange uma vasta região. Nós estamos falando de mais de 2 milhões de pessoas. Em termos de comunidade interna, nós temos aproximadamente 2.000 professores, 27 mil alunos e aproximadamente uns 4.000 servidores que compõem o nosso quadro. Só que isso são efetivos.
né? Nós também temos várias empresas, né, que prestam serviços para a universidade, né? Nós temos várias terceirizadas, nós estamos falando no universo de aproximadamente mais 1.000 pessoas, né? Atende todas as necessidades básicas da Universidade Federal de Uberlândia e também hoje nós compomos junto com a EPSER, né, a gestão do hospital, né, universitário, o nosso HC. Então a EPSER deve ter lá uns 2.400 servidores e a universidade ainda mantém em torno de 1.100. Esse é o complexo que nós vamos assumir a partir de 2025. Mais para frente, adiante na nossa conversa aqui, a gente vai dar destaque, evidentemente, ao Hospital de Clínicas da UFO, dada essa importância toda, né, que a gente sabe do hospital. Mas aí eu lhe pergunto, reitor, qual que é o maior desafio para fazer essa grande engrenagem funcionar no dia a dia? O maior desafio é o orçamento, porque isso é muito... Nós precisamos de muito recurso para colocar tudo isso, né, em harmonia, dentro de um funcionamento, desde da formação básica. Nós não podemos também esquecer da nossa escola de educação básica. Sim. Nós temos a escola técnica de saúde, né, a nossa ESTES. Então, é um complexo muito grande, isso demanda muito recurso. O orçamento da universidade hoje está em torno de 1,3 bi. É um dos maiores orçamentos da região. Né? Eu acho que o orçamento, a Prefeitura de Uberlândia está em torno de 4. Isso, né? 4 alguma coisa. 4 alguma coisa. Então é um orçamento muito significativo. Só que nós temos a maior parte desse orçamento em folha de pagamento. Então, para investimentos e para o custeio, nós temos poucos recursos. Né? Nos últimos anos, nos últimos 10 anos, as universidades federais brasileiras, elas vêm perdendo, né, substantivo aporte de recursos orçamentários. Então, nós temos que recuperar parte do orçamento e a universidade tem que buscar também outros recursos, outras fontes de recursos para custear toda essa engrenagem, né, de ensino, pesquisa, extensão, cultura, para que a gente possa dar respostas às demandas que a sociedade espera de uma universidade com a importância da UFO hoje no cenário local, regional e nacional. Você colocou no início da sua exposição, nós temos entre as 15 melhores universidades do país. Agora, o nosso objetivo é melhorar ainda mais o atendimento nesses 3 vetores que compõem, né, a missão da universidade brasileira. Agora, o senhor tocou num ponto importante do achatamento do orçamento anual das universidades federais Brasil afora. Num retrospecto, até a título de comparação, o reitor saberia me dizer um momento onde tínhamos um orçamento maior e quanto ele veio decrescendo ao longo dos anos? Até 2013. Até 2013, as universidades, muito em função do Reúne, o Reúne é anterior a 2013, mas ainda em 2013, 2012, 2011, nós tínhamos um aporte de recursos por parte do governo muito significativo. E foi aí que a universidade cresceu. A universidade se expandiu exatamente nesse momento. A partir de 2013, 2014, começa a haver um declínio por todas as questões que vocês acompanharam, né? Uma série de questões econômicas que o país passou, instabilidades políticas que nós tivemos que enfrentar, e isso prejudicou sobremaneira, né, a forma como os recursos foram repassados para as nossas instituições. E isso impacta, né, no ensino, isso impacta na extensão, isso vai impactar na pesquisa. Mas a Universidade Federal de Uberlândia, a par de todas essas adversidades orçamentárias, ela tem mantido ainda um ensino de qualidade. Nós temos promovido extensão, né, junto à nossa comunidade, e a pesquisa da UFO está entre uma das melhores do nosso país. Então, eu acredito que, apesar de tudo, a Universidade Federal de Uberlândia vem mantendo ainda, né, a qualidade e vem se projetando junto à sociedade local e regional. Reitor, eu vou fazer um breve intervalo aqui na nossa conversa, boa de entrevista de hoje, recebendo o reitor eleito da Universidade Federal de Uberlândia, professor Carlos Henrique de Carvalho.
Na sequência, a gente retorna ainda falando de orçamento. Não sai daí, o Band Entrevista volta já. Band Entrevista de volta, hoje recebendo o reitor eleito da Universidade Federal de Uberlândia, professor Carlos Henrique de Carvalho. Professor, mais uma vez, obrigado pela sua presença, parabéns pela eleição. No bloco anterior falávamos de orçamento. Gostaria de continuar no tema para saber do reitor quanto aí então que as universidades elas têm autonomia na gestão desse orçamento, para que possa planejar aí, né, o futuro das instituições. Como é administrar essa questão? Como que eu disse anteriormente, né, a maior parte do orçamento da universidade está em folha de pagamento. O que sobra é muito pouco para ela fazer investimentos, né? Nós temos um grande desafio, né, que é concluir algumas obras que nós estamos, né, que estão iniciadas. Por exemplo, lá em Patos de Minas, nós temos que concluir o primeiro bloco, né, do nosso campus em Patos, né? E não há problema de recursos para esse bloco. Sim. Houve um problema com a empresa que, por uma série de questões, ela não conseguiu honrar o compromisso e abandonou a obra. Agora nós temos que retomar, isso talvez vai necessitar de um novo edital. Uma questão burocrática. É, questão burocrática. O recurso está garantido para a conclusão desse prédio lá dentro do nosso camp, lá em Patos de Minas. Mas, por outro lado, nós temos que dar continuidade ao Glória, né? O campus Glória, ele precisa ser revitalizado no sentido de retomar o nosso processo de ampliação, né, da UFO, a partir dele, se a gente pensa aqui em Uberlândia. Também nós temos que pensar em Ituiutaba, né? Também nós temos que pensar em Monte Carmelo. Ou seja, nós temos uma série de obras nesses campos que nós precisamos retomar, ampliar e projetar. Isso vai depender de recurso. Esse recurso hoje nós não dispomos, né? Existe o PAC, né, das universidades federais. Nós já ganhamos alguns recursos para esse PAC. Então, nós temos o novo prédio, né, aqui em Uberlândia, do curso de medicina. Isso está girando em torno de 24 milhões. Nós temos lá em Ituiutaba a conclusão de alguma obra que vai gerar em torno de 7 milhões. Né? E também nós temos o campus Glória, que é a montagem de um galpão para o nosso túnel de vento, que vai gerar em torno de 2 milhões alguma coisa. Então, isso nós temos como garantia, né, para 2025. Mas é muito pouco frente aos desafios que nós temos ainda para manter a Universidade Federal de Uberlândia, né? Então, eu creio que nós vamos ter que fazer gestão junto ao governo federal, aí é o papel, né, meu enquanto reitor, da professora Catarina enquanto vice-reitora, de nós procurarmos, né, viabilizar um aporte maior de recursos no sentido de conseguirmos honrar com aquilo que a comunidade espera em termos de infraestrutura. Então, esse é um ponto. O segundo ponto que eu também vejo é buscar outras fontes de recursos, né? Nós não podemos apenas aguardar as questões de orçamento, né, do governo federal. Então, nós sabemos que nós temos que ampliar isso. Eu acho que o trabalho que foi feito no campo da pesquisa dentro da UFO é muito importante nesse sentido. Então, você tem linhas de edital, inclusive a CAPES, né, que acaba de lançar um edital pró-acompanhamento, ela acaba de publicar uma portaria sobre o futuro edital do pró-acompanhamento. São 74 milhões, aproximadamente, que vão ser distribuídos entre as universidades brasileiras. Sim. Olha, a gente vai ter que montar uma boa proposta institucional para renovar alguns dos nossos laboratórios aí com essa possibilidade de recurso. Ao mesmo tempo, né, eu acho que nós temos que buscar outras vias
no sentido de ampliar algumas coisas que nós iniciamos. Vou te dar um exemplo bem concreto. A Universidade Federal de Uberlândia conseguiu captar em 2023, né, no início de 2023, recursos suficientes para criar o Parque Tecnológico aqui em Uberlândia. Esse dinheiro já está disponível, nós vamos retomar agora, né, porque havia algumas pendências burocráticas que foram sanadas, nós vamos retomar isso. E o Parque Tecnológico de Uberlândia, ele não é um parque tecnológico apenas da Universidade Federal. Ele foi conseguido pela UFO, mas vai servir toda a nossa comunidade. Então, esse ponto do Parque Tecnológico, ele será importante no sentido de viabilizar uma nova estrutura e um novo relacionamento entre a universidade e a comunidade. Então, nós vamos colocar à disposição da comunidade todos os nossos laboratórios de pesquisa. Nós vamos tentar trazer empresas que possam habitar o nosso parque e aí melhorar muito esse relacionamento e aí buscar também outras fontes de recursos, porque isso vai movimentar, né, uma vasta parcela da sociedade que às vezes querem estar dentro da universidade, no seu espaço, e isso não é viabilizável. O Parque Tecnológico vai viabilizar isso. Então, esse parque, né, se tudo correr bem, não tiver nenhum imprevisto, até fins de 2025 ele estará implementado. Eu acho que é um grande ponto e ele será implementado no Campus Glória da Universidade Federal de Uberlândia. É o que o senhor falou no início da explicação do senhor, né, quando ainda o tema orçamento, até então o senhor começou exemplificando com o custeio da universidade, né? Mas não, esse orçamento também precisa ser investimentos para trazer novos laboratórios. O Parque Tecnológico é um exemplo, é investimento. Exatamente. Tá? Então, aonde fica o investimento? Aí é aquela questão, aonde fica a autonomia da universidade? A autonomia da universidade, ela é uma autonomia muito, em termos de orçamento, muito limitada. Ela é limitada, porque nós temos toda uma legislação e nós dependemos da disponibilidade orçamentária do governo federal. Então, a universidade ela tem mais uma autonomia didático-pedagógica, de criar cursos em termos também, sim, porque a gente só pode criar cursos quando o Ministério da Educação dá o sinal verde. Olha, eu vou liberar X vagas para vocês, né, criarem um curso A, B, C ou D. Então, esse é um ponto que nós devemos também colocar na pauta, né, de discussão do cenário nacional, aí uma discussão junto ao Andifes, né, de que a autonomia ela tem que ser melhor qualificada. Eu acho que constitucionalmente nós temos autonomia, mas nós não temos autonomia de orçamento. Nós dependemos do envio, né, orçamentário por parte do governo federal. E isso cria vários empecilhos, porque se tem um contingenciamento ou se tem corte, as universidades brasileiras elas sofrem disso. Por isso que nós também, internamente, nós temos que buscar uma construção de captar outras vias de recurso para algumas áreas que são fundamentais. Eu acho que nós temos que criar um planejamento daquilo que é estrutural para a universidade e daquilo que é importante, mas que o governo federal ele sinaliza uma certa restrição em financiar. Nós temos que buscar recursos para isso e aí melhorar como que nós investimos o orçamento que nos é repassado. Reitor, a nossa conversa está caminhando justamente para essa relação universidade-comunidade, né? Ao cidadão que precisa do atendimento, que é aluno, enfim. Mas antes disso, eu gostaria de tratar com o reitor sobre a pesquisa. A gente sabe que as universidades federais brasileiras são as principais responsáveis pela pesquisa científica no país. Mas talvez o cidadão não tenha conhecimento de que trabalho que é esse. Eu gostaria de exemplificar junto ao reitor que tipo de pesquisa, por exemplo, que a Universidade Federal de Uberlândia é responsável, ela acaba refletindo na vida do cidadão, mas às vezes a gente não tem conhecimento. Nós temos hoje, dentro da UFO, 54 programas de pós-graduação.
54 programas de pós-graduação, hoje eles são responsáveis na UF por 95% da pesquisa que nós realizamos. Porque todas essas pesquisas estão vinculadas a ele. Sim. É claro que tem algumas pesquisas que não têm esse vínculo, mas é o mínimo. No Brasil, isso dá em torno, em média, 80%. Então, é o nosso modelo universitário, que tem os programas de pós-graduação onde nós formamos mestres e doutores e que realizamos as pesquisas aí exatamente com essas dissertações e teses, né, que são realizadas pelos nossos alunos. Então, toda a pesquisa está voltada aí. Então, eu tenho desde nanotecnologia na Universidade Federal de Uberlândia, inteligência artificial até café. Né? O café, inclusive, está no Summit, né, que está sendo realizado essa semana. Tá? Então, é um café que ele usa inteligência artificial, ele usa processos físico-químicos para determinar, né, o ponto de torragem dele. E veja bem, a Universidade Federal de Uberlândia não tem uma fazenda de café. Isso é tudo feito com parcerias com cafeicultores da região do Alto Paranaíba. É um grupo de pesquisa lá de Patos de Minas. Né? Então, nós temos pesquisas com a Petrobras, nós temos pesquisas com a ANAEL, nós temos pesquisas com a CEMIG, nós temos pesquisas de eficiência energética. Nos vários campos do conhecimento tem pesquisa. E também no campus Glória, nós vamos instalar um laboratório termoquímico, né? Que vai o quê? Que vai condensar lixo sólido no primeiro momento, mas a nossa previsão, quando as pesquisas avançarem, é também fazer a condensação de lixo ou de resíduos úmidos. Então, a Universidade Federal de Uberlândia atua em todas as áreas. O grande desafio, e aí não é só da UFO, mas das universidades brasileiras, é exatamente, né, comunicar isso para a sociedade. É dizer que para a sociedade que todo investimento social que é feito, né, pela própria sociedade está sendo revertido para ela. Né? Quando eu dei aí o orçamento da universidade, né, 1,3 em números redondos, né, isso é dinheiro da sociedade. Sim. Tá? E esse dinheiro, ele é revertido para ela. Às vezes, não chega na velocidade que a sociedade espera. E também, às vezes, a sociedade não conhece o que as nossas universidades, e no caso específico, a Universidade Federal de Uberlândia, desenvolve em termos de fármacos, desenvolve em termos de tecnologia, desenvolve em termos de nanotecnologia, de inteligência artificial, sabe? De processos dentro das engenharias, né? A engenharia mecânica, sim, próteses, né? Tecnologias assistivas, que atende uma vasta gama de pessoas que têm necessidades especiais. Então, é nesse sentido que eu acho que nós temos que comunicar melhor e a sociedade tomar ciência de tudo o que a universidade produz em termos de desenvolvimento científico e tecnológico. E a Universidade Federal de Uberlândia, ela se destaca nisso. Claro que em algumas áreas mais, né, outras áreas estão em processo de consolidação, mas a pesquisa na UFO hoje, eu tenho absoluta convicção, é uma pesquisa feita por excelência, por todos os nossos pesquisadores e pesquisadoras. Perfeitamente, reitor. Vou fazer mais uma breve pausa aqui na nossa conversa. Band Entrevista de hoje, recebendo o reitor eleito da Universidade Federal de Uberlândia, professor Carlos Henrique de Carvalho. Não sai daí, Band Entrevista, volta já. Band Entrevista de volta, hoje recebendo o reitor eleito da Universidade Federal de Uberlândia, professor Carlos Henrique de Carvalho. Professor, mais uma vez, obrigado pela sua presença. Vamos falar do relacionamento da Universidade Federal de Uberlândia com a comunidade, talvez partindo do nosso ponto de partida é o ingresso na universidade. A UF talvez seja uma das poucas universidades brasileiras que ainda mantém o vestibular, não é verdade? Isso. A Universidade Federal de Uberlândia ela tem duas entradas, né? Uma entrada via vestibular, que ela manteve, e uma entrada pelo Enem. Né? As duas acontecem praticamente concomitante.
né? São os processos seletivos que são distintos, né? Um é nacional, o outro é mais regional, vamos chamar assim, que nós aplicamos provas em várias cidades da região, né? Nos nossos campi, né? Em Monte Carmelo, Tuiutaba e Patos de Minas, como também em outros municípios, como Ribeirão Preto, Belo Horizonte. Então, a gente, vamos dizer assim, criou uma macro-região, né, definiu isso como cidades polos e aplicamos as nossas provas. Mas qual Esse é o processo do ingresso. O entendimento de se manter o vestibular, visto que outras universidades aboliram? Mas algumas universidades, se você me permite, estão voltando. O FMG está voltando o vestibular agora. Tá? Porque só o Enem ele tem um caráter nacional. Sim. E o Enem ele tem um caráter que eu faço a opção e depois o sistema roda no Brasil inteiro. E às vezes eu volto a ter aquela possibilidade de cursar o mesmo curso mais próximo da minha família. Tá? Então, isso às vezes cria alguma distorção dentro do sistema. O vestibular, ele serve para corrigir isso de uma certa maneira. Então, algumas universidades que só tinham a adoção do Enem, o exemplo que eu tenho, né, eu estive há uns 15 dias atrás, a UFMG retoma o vestibular agora para 2025. Né? Nós temos o nosso vestibular e vamos manter o nosso vestibular, talvez aí aprimorando algumas questões, né, que nós consideramos que possam ser melhor definidas dentro desse processo seletivo. Mas sem sobressalto, não vai ser nada que nós vamos colocar uma mudança radical. Não, é ajustes que todo sistema necessita quando nós analisamos ou observamos quais são as nossas demandas e como nós devemos atender os nossos alunos que têm intenção de cursar aquilo que nós oferecemos dentro da Universidade Federal de Uberlândia. Reitor, e como é que está o papel inclusivo da universidade pública, da Universidade Federal de Uberlândia, quando a gente trata de cotas raciais, estudantes indígenas, quilombolas, pessoas com necessidades especiais? Como que a universidade abraça essa comunidade também? Eu acho que o desafio de você garantir o ingresso, nós já estamos muito além daquilo que a legislação prevê. Né? Inclusive, na pós-graduação, nós fomos uma das primeiras universidades brasileiras que implantaram cotas na pós-graduação. Cotas para indígenas, quilombolas, para negros e para PCDs. Tá? Então, nós já atendemos o que a legislação estabelece para além dos mínimos exigidos. Agora, nós temos um desafio, que é atender toda essa comunidade. Né? Um fator é você garantir o ingresso, o outro fator é você garantir a permanência. Esse é o nosso desafio. Né? É como que nós vamos garantir, né? Como que nós vamos criar a ambiência inclusiva dentro da universidade. Porque você garantir no edital não significa que você está fazendo inclusão. Mas o dia a dia... É o dia a dia, é a convivência, é o grande desafio. E aí os nossos desafios são muitos. Nós melhoramos muito nos últimos anos, mas há ainda várias questões que nós temos que melhorar muito também. Tá? Então, a nossa gestão, minha e a da professora Catarina, nós vamos enfatizar exatamente esses aspectos. E aí nós temos alguns projetos que nós agora, no processo de transição, né, nós já estamos caminhando. Como viabilizar, né, algumas necessidades que a universidade não dispõe ainda. Eu vou te dar um exemplo bem claro. Olha, hoje nós temos pessoas com TTAH, com autismo, que nós não dispomos de uma estrutura, né, para que haja o atendimento dessas pessoas no nosso ambiente universitário. Então, nós colocamos na nossa carta programa e já estamos procurando viabilizar salas multissensoriais, que é importante para o atendimento, né, dos neurodivergentes, eu vou generalizar isso. A universidade não tem isso ainda. Então, nós colocamos e estamos já projetando e buscando os recursos para que isso seja viabilizado em todos os nossos campi. Tá? Então, é um grande desafio. Quer dizer, aí eu começo a criar uma estrutura interna da permanência. E nós temos que capacitar também
toda a nossa comunidade. Por quê? As pessoas que ingressam dentro da UF têm que se sentirem acolhidas pela comunidade UF. E esse acolhimento significa uma formação contínua de um trabalho educativo com toda a comunidade e também junto aos nossos professores e professoras que lidam cotidianamente em sala de aula com todas essas pessoas que entraram via o programa de cotas estabelecido pelo governo federal. O reitor enfatizou mais do que ingressar na universidade a permanência na universidade. E aí eu quero fazer uma relação com a valorização do servidor, porque não é comum as greves, no decorrer dos anos, a gente acompanhou as greves, os movimentos grevistas, que isso de certa forma interferia no próprio calendário curricular, anual da instituição. Quanto que os servidores públicos federais são valorizados, essa questão das greves precisam ser minimizadas ao longo do tempo. Está certo que foge única e exclusivamente do âmbito da universidade, a gente está falando de Ministério da Educação, mas como resolver essa equação? Tá, vamos lá. Acho que são duas coisas bem distintas. A primeira é questão de salário e plano de carreira. Isso foge da competência da universidade. Isso é Brasília. Tá? Então, a universidade ela não tem gestão, é Ministério da Educação, na verdade é Ministério da Fazenda, que libera o recurso para aumento e valorização da carreira. Então, claro, a universidade apoia todas as reivindicações dos nossos servidores e servidoras. Agora, esse é um vetor que nós podemos apoiar as reivindicações, mas nós não temos como interferir nisso diretamente, dizer assim, olha, o aumento de salário, como que a carreira foi estruturada. Bom, agora, internamente, a gente pode ter uma outra ação, que é uma política interna de valorização dos nossos servidores, dentro do aproveitamento daquilo que o servidor tem de competência. Por quê? Os nossos servidores são altamente qualificados. Sim. Os nossos servidores, eles dispõem hoje de um conhecimento técnico que poucas pessoas têm. Então, nós temos que aproveitar isso melhor. E isso nós podemos fazer em colocar esses servidores numa política de ação onde o potencial deles sejam valorizados em prol do desenvolvimento institucional. Então, a nossa ideia é buscar toda a potencialidade dos nossos servidores e servidoras e utilizá-la em benefício da comunidade universitária e da sociedade como um todo. Não apenas ele ser mais um servidor, ele ser um servidor a serviço da própria UF, daquilo que ele tem de melhor e que possa mudar cenários com esse conhecimento ou essa expertise que ele traz ou que ele adquiriu no seu processo de capacitação dentro da nossa universidade. E garantir que todos os servidores e servidoras que queiram fazer a sua capacitação tenham esse direito assegurado por uma política interna clara, transparente, e que isso depois se reverta em benefício da instituição e da comunidade como um todo. Então, são duas linhas bem distintas, Brasília e internamente. Internamente, nós vamos viabilizar uma política de valorização do nosso servidor, tanto no sentido de capacitá-lo, bem como no sentido de aproveitar esse potencial que ele tem em prol da instituição. Reitor, a gente está caminhando para o finalzinho da nossa conversa, longe de esgotar a nossa pauta aqui de discussão, mas eu queria ouvir do senhor, então, essa expectativa para 2005, o senhor assumindo, diante de tantos desafios, de tantas conquistas que a Universidade Federal de Uberlândia tem até então, para essa gestão que se inicia, o senhor e a sua equipe. A nossa expectativa, minha e da professora Catarina, é que nós possamos ter uma gestão democrática, inclusiva, participativa e que a comunidade possa realmente usufruir daquilo que nós colocamos como pontos centrais na nossa proposta enquanto candidatos.
né? Então, eu creio que os desafios são muitos. Nós temos questões orçamentárias, como foi dito aí, nós temos que retomar, né, um processo de pertencimento pelos nossos alunos e alunas, né? Nós temos que trazer mais alunos para o âmbito da universidade, que venham cursar, né, aquilo que nós colocamos à disposição da sociedade, mas, ao mesmo tempo, né, é valorizar as pessoas. A universidade, ela é composta de pessoas e a nossa gestão vai ter um olhar, né, vamos dizer assim, muito profundo para essa questão das pessoas. As pessoas têm que ser valorizadas, as pessoas têm que se sentir valorizadas, porque nessa relação, gestão superior, no caso, eu e a professora Catarina e os demais membros que comporão a equipe, né, nós possamos, ao término, né, de 4 anos, em 2028, entregar uma universidade, né, que seja mais humana e que esteja mais próxima da sociedade, que é esse o nosso objetivo maior. Nós estamos aqui, enquanto servidores públicos, para servir a sociedade. Reitor, em nome do Grupo Bandeirantes, da Band Triângulo, quero agradecer a presença do senhor aqui no nosso programa, desejar boa sorte na gestão e já renovo o convite para a próxima entrevista. Eu estou à disposição, eu e a professora Catarina, todas as vezes que vocês acharem pertinente que nós estejamos aqui para debater questões relativas à Universidade Federal de Uberlândia, estaremos à disposição. Prazer é todo nosso. Band Entrevista de hoje, então, recebendo o reitor eleito da Universidade Federal de Uberlândia, professor Carlos Henrique de Carvalho. A você que nos acompanha até agora, nosso muito obrigado e até o próximo Band Entrevista.